para gravar. Aí, ó, gravando. Vamos voltar a trabalhar com os títulos executivos judiciais, tá? O próximo aqui, gente, é a sentença arbitral. Eu nem escrevi nada aqui embaixo, não. Por quê? Porque, meu povo, a gente estudou arbitragem lá no segundo período, professora, mas eu não fui só aluno no segundo período. Meus queridos, vocês fizeram TGP, é disciplina requisito para essa matéria. Quem fez TGP tem que ter estudado arbitragem. Ah, o meu professor não deu, então corre atrás, vai estudar, porque deveria ter dado, tá? Bom, gente, eu estou tentando melhorar essa luz aqui. Mas vamos lá. A arbitragem. Vocês se lembram da arbitragem do segundo período? Vou dar uma revisada aqui. A arbitragem, assim como a conciliação e a mediação, a gente fala que são formas consensuais de resolução de conflitos, tá? Algumas doutrinas chamam de formas adequadas de resolução de conflitos. A gente chamava, até 2016, de formas alternativas de resolução de conflitos, porque né, a regra geral era o CPC. Se a pessoa não usava o CPC, então era o processo, né? Se usava outro método, era alternativo. Só que como o CPC trouxe esses métodos alternativos para dentro do CPC, eles deixaram de ser alternativos. E aí eu gosto da expressão consensual. Alguns falam em adequados, que falam que as formas consensuais são mais adequadas do que o contencioso. E eu discordo um pouco, gente. O contencioso, às vezes, ele é necessário. Né? Eu acabei de falar para vocês, eu quase na juização, né? E tal, não sei o quê. Realmente, quase na juização. Eu gosto de fazer tudo no consensual. Mas tem hora que não dá, gente. Tem hora que as pessoas estão em conflito e aquele conflito não vai ser resolvido de forma consensual. Tem que judicializar. Principalmente se uma das pessoas está de má fé. Sabe? Porque acordo não é feito para quem está de má fé. Acordo é feito para quem está de boa fé. Né? As pessoas estão ali chegando numa resolução. Então, tem que judicializar. Você vê que uma das partes está de má fé, tem que judicializar mesmo, tá? Por isso que eu não acho que são formas mais adequadas que as outras, não. Que o judiciário, não. O judiciário, às vezes, ele é, sim, a forma adequada. Pois bem, então eu prefiro falar que são formas consensuais de resolução de conflitos. Lá no TGP, a gente estuda mediação, conciliação e arbitragem. Tem uma aula só disso, né? Gente, o que é essa arbitragem? É o seguinte, as partes vão dar poder a um particular, não é um juiz, não é alguém do judiciário, para que essa pessoa resolva o conflito delas, para que essa pessoa decida o conflito. Uai, professora, não é isso que o juiz faz? Decidir o conflito? É. Mas ele está dando esse poder para outra pessoa fazer isso? É. Então, em vez de buscar o judiciário, ele preferiu dar um poder a uma outra pessoa para fazer a mesma coisa que o juiz faz. E pode isso? Pode. Desde 96, que a nossa lei de arbitragem é 9.307 de 96, ela teve uma modificação em 2015, mas continua sendo a mesma lei, né? Com modificação, mas é a mesma lei. Permite isso. Né? Pode buscar uma câmara arbitral, né? Nessa câmara arbitral, o árbitro vai resolver. Gente, alguém quer perguntar? Alguém quer perguntar, gente? Então, vamos lá. Se quiser perguntar, gente, pode ligar o microfone ou perguntar aí no chat, tá? Alguém até falou que alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhada o que é. Isso significa abrir mão do direito processual, sim, Adra, mas não é bem assim, tá? Segura aí um pouquinho que você já vai entender. Olha só. Então, as partes vão até a Câmara Arbitral e lá é designado um árbitro, 1, 3, 5, sempre em número ímpar. Esse árbitro ele tem que ser... Pode ser mais de um julgador, tá, gente? Ao contrário do judiciário, que é um juiz, pode ser mais de um julgador, mas sempre em número ímpar. E o que esse árbitro tem que ser? Ele tem que ser alguém da confiança das partes e, de preferência, especializado naquele assunto do processo.
ele sequer precisa ser alguém do ramo do direito, tá? É muito comum, é verdade, hoje em dia, a gente ter como árbitro juízes aposentados, mas não tem nada disso. O árbitro simplesmente precisa ser escolhido pelas partes, tá? Ele não precisa ter nada a ver com o direito, não precisa ser advogado, juiz, nada disso, tá? Bom, e aí esse árbitro vai decidir. Ah, mas eu tenho que cumprir o que o árbitro decidir? Tem. Eu dei poder a ele para isso. E presta atenção, eu tenho tanto porque a sentença dele se iguala a uma sentença judicial e eu posso executá-la como título executivo, não extrajudicial, mas judicial. Professora, tudo bem, mas presta atenção. Não foi um documento feito no judiciário. Foi um documento feito numa câmara arbitral. Essa câmara arbitral é do governo, professora? Não, gente, é particular. Eu falei para vocês no último horário, aí, ó, há pouco tempo, eu tenho uma câmara de arbitragem, eu tenho uma câmara de mediação. Tem gente que tem câmara de arbitragem, tá? Então, é totalmente particular. Mas então, por que é um título executivo judicial e não extrajudicial? Porque a lei confere a ele esse status. O Código de Processo Civil privilegia a arbitragem e confere a ela, a sentença do árbitro, a mesma força da sentença judicial. Por isso que ele é um título executivo judicial. Né? Bom, até aí tudo bem. Né? Agora vamos lá, professor. Beleza. Já entendi, então, que essa sentença arbitral é a sentença proferida pelo árbitro, lá nas câmaras de arbitragem, que ele é particular, que tem nada a ver com o Estado, mas que o Estado dá uma moral tal para essa galera que a sentença deles tem força de sentença de título executivo judicial. Mas se a sentença foi proferida na Câmara de Arbitragem, por que eu não executo na Câmara de Arbitragem, professora? Simples. Ela não tem poder de coerção. Executar, gente, é ter poder de coerção, de usar a força para fazer cumprir a obrigação. E a força não precisa ser força física. Você pegar e chacoalhar a pessoa, paga! Infeliz. É a força, gente, de você entrar no patrimônio dela e retirar os bens dela para garantir o pagamento. Isso, particular, não pode fazer, não. Isso só o Estado pode fazer, porque senão é autotutela. Lembram de autotutela lá do segundo período também? E aí, gente, então, a execução da sentença arbitral tem que ser feita no judiciário, tá? O Adria perguntou, a não homologação pelo juiz considera a nulidade da autocomposição? Adria, você está falando aqui da arbitragem ou você está falando lá do que a gente falou mais cedo, da autocomposição extrajudicial? Só para eu saber do que você está falando, para eu poder responder, tá? Me fala aí. Gente, mas então, só continuando aqui. Ah, vamos lá, professora, beleza. Gente, isso aqui é muito sério. Como é que as pessoas que estão brigando, que estão em litígio, que se odeiam, que querem matar um ao outro, concordam em procurar um árbitro? Essa concordância, ela pode vir antes do processo, através da cláusula arbitral, ou pode vir depois do conflito, pode ser antes do conflito ou depois, com o compromisso arbitral. Então, aqui é o seguinte, você fez aí, ó, muito comum na MRV, por exemplo. Você fez aí um contrato com a MRV, vai ter uma cláusula arbitral. Qualquer conflito que surgir deste contrato será resolvido por meio de arbitragem. E aí, é a pergunta que o Adrian fez, a primeira, né? Se abre mão do direito processual. Abre. Se abre mão de ajuizar a ação no judiciário. Por quê? Porque você assinou um contrato cuja cláusula fala que você tem que submeter à arbitragem. Tá? E já indica, né, provavelmente, a Câmara Arbitral. Tá? E aí surgiu um conflito, basta que uma das partes procure a Câmara Arbitral. A outra está obrigada, né? É claro que nesse caso da MRV, gente, é um contrato de adesão com uma cláusula abusiva. Normalmente a gente consegue a nulidade dele no judiciário, tá? Mas tem outros casos que não. E às vezes o cliente chega para mim e fala assim, olha aqui, fulano começou a arbitragem, eu não posso ajuizar a ação contra ele no judiciário? Não, tem que ser na Câmara Arbitral.
Não, mas eu acho que ele tem conluio com essa Câmara Arbitral. Tem como provar? Não. A filtração não tem nada para fazer. Mas eu não sabia. Mas você assinou a cláusula. Mas eu não entendi. Por que você não procurou um advogado para analisar esse contrato antes para você? Ah, achei que não precisava. Eu sei ler, não ia pagar um advogado para isso. Você sabe ler, mas você não entende os termos do contrato, porque você não procurou advogado. Advogado tem que ser procurado antes, tá, gente? Também como preventivo. E não só para depois apagar o coisa. Tá, já te respondo sobre isso, então. Ele está perguntando aqui, ó, eu falo dos meios de resolução de conflitos extrajudiciais de que exigir a homologação pelo juiz. Tá, eu já te falo sobre isso. Bom, o outro caso, então, se você tem uma cláusula, eu assinei o contrato, não é um contrato de adesão, não é uma cláusula abusiva, ela é válida e eu estou obrigada a resolver se surgir algum conflito sobre aquele contrato no judiciário. Beleza, meu povo? Aí vem outra questão, gente. Às vezes o conflito já existe e não existe nenhuma cláusula arbitral, mas uma parte propõe a arbitragem à outra e a outra topa. Então, eles fazem um documento que chama compromisso arbitral, se comprometendo a resolver o conflito pela arbitragem. Nos dois casos, da cláusula arbitral ou do compromisso arbitral, quando você chega lá no judiciário, lá na Câmara Arbitral, para começar o procedimento arbitral, aí é feito um outro documento que chama Convenção de Arbitragem, onde vai dizer quem é o árbitro, quanto tempo vai durar aquela arbitragem, quais as provas podem ser produzidas, como é que vai ser o procedimento. Porque a arbitragem, gente, ela é algo privado, é autonomia da vontade, ela acontece como as partes querem, contanto que não tenha nada contra a lei, obviamente, né? Bom, vantagens da arbitragem, é muito mais célere e sigiloso. Então, imagina duas empresas em conflito, elas não querem que aquilo vaze para a imprensa. É melhor elas resolverem o conflito na arbitragem do que elas resolverem o conflito no judiciário. Porque o processo judicial não é sigiloso, lembra lá do segundo período? Só alguns casos são sigilosos. A regra é que não é sigiloso, né? Problemas que eu vejo na arbitragem. Eu não posso recorrer da decisão arbitral no judiciário, mas eu a executo no judiciário e ela tem força de sentença judicial, porque ela é um título executivo judicial, tá? Não foi cumprido a decisão do árbitro. Você pega aquela decisão, inicia lá um processo de execução autônomo no judiciário, título executivo judicial, tá? Bom, sobre a arbitragem, essa sentença arbitral, vocês têm alguma dúvida? E respondendo aqui o Adrian, tá? Adrian, não. Aí ele pergunta assim, a não homologação pelo juiz considera nulidade da autocomposição? Não. Só que dessa homologação ou não é que vai surgir a força do seu título, tá? Se você tem uma autocomposição com alguém e aquilo ali está assinado somente pelas partes, pelos conciliadores, pelos mediadores, não tem duas testemunhas e não homologou no judiciário, aquilo ali é simplesmente uma prova escrita. Não é título executivo. Se foi assinado por duas testemunhas, mas não homologou no judiciário, é um título executivo extrajudicial. Agora, se foi assinado pelas partes, pelos mediadores e homologou no judiciário, é um título executivo judicial, tá? Então, a homologação ou não, ela interfere na força probante do documento, mas ela não traz a nulidade, não. Você pode fazer um acordo, não depende de homologação do juiz, tá? Mas a homologação te traz a vantagem de se tornar aquilo um título executivo judicial, ok? Inclusive, assim, nos meus acordos, eu sempre peço para as duas testemunhas assinarem, mesmo sabendo que eu vou homologá-los no judiciário, porque caso alguém descumpra alguma regra antes do juiz homologar, eu já tenho um título executivo extrajudicial, tá? Outra pergunta, era essa pergunta, né, que ele está falando. Lembrando que só precisa ser homologado o acordo da mediação e da conciliação. A sentença não precisa ser homologada. A sentença do árbitro tem validade como né, título executivo judicial e sequer precisa ser homologado. Olha a moral que tem essa sentença arbitral, né? Eu até falava isso no TGP na terça-feira, estava lembrando com um cliente antigo meu, que é uma indústria farmacêutica, né? Eles são meus clientes até hoje. E a gente estava lembrando disso, assim, de uns 15 anos atrás.
apareceu um tribunal arbitral querendo fazer uma parceria com eles, e aí eles colocariam uma cláusula de arbitragem em todos os contratos dele, né? E, gente, esse povo foi lá no ouvido do diretor, ó, eles ofereciam alguma vantagem, eu sei que o diretor queria fazer. E aí, eu era o jurídico da empresa, né? Eles me mandaram isso para eu dar parecer. E eu dei um parecer, falei assim, gente, é de jeito nenhum. Vocês querem pôr uma cláusula arbitral para um árbitro que vocês não conhecem decidirem, algo que vocês não vão poder recorrer no judiciário e vai ser executado pelo judiciário? Vocês estão ficando doidos. Fora que, gente, tribunal arbitral não é sério. Tribunal arbitral não é algo sério. Se você vê um negócio, tribunal arbitral não é sério. O que é sério são as câmaras arbitrais. Eu não estou falando que a arbitragem não é legal, não. A arbitragem é muito legal. Mas existe picaretagem. Quando você vê o nome tribunal arbitral, é picaretagem. Câmara arbitral é legal. A arbitragem, o pessoal do segundo período comentava isso, né? Na última aula, falava assim, pô, mas eu posso subornar, nosso país, né? O pessoal não é sério, papapá, papapá. Eu falo, olha, sim, é importante que a gente procure câmaras sérias para a arbitragem funcionar realmente, tá? A gente tem câmaras sérias em BH. Caminas, Camarb, a Câmara do CREA, são câmaras que eu indico que eu falo, são câmaras sérias, tá? Existia em BH, nessa época, e foi esse tribunal que procurou meu cliente, um tal de Tarcom. E esse trem, gente, eu, assim, era uma picaretagem, todo mundo sabia, ele era até de um advogado, não vou falar o nome, mas era um advogado famoso em BH na época. Ele era dele e para mim estava na cara que era uma picaretagem. E eu lembro que no dia né, que a gente fez a reunião para discutir esse acordo, eu bati na mesa mesmo. Eu era novinha na época, eu lembro que eu bati na mesa, fiquei brava mesmo, e falei, não vai assinar, não vai assinar, isso aqui é picaretagem. E eu lembro que eu apontei a mão para o dedo do diretor e falei assim, ouve o que eu estou te falando, isso é picaretagem, não demora, esse cara vai ser preso, isso é picaretagem, esse cara vai ser preso. E a gente estava lembrando justamente disso outro dia, porque o cara foi preso meses depois, por causa da picaretagem desse Tarcom, né? Usando para fins ilícitos a lei de arbitragem. Então, a arbitragem é legal, acho que a gente pode fazer, mas contanto que sejam lugares sérios, tá? A Camarb e a Camina, salvo engano, inclusive tem convênio com a FAMIG, né? Quando é o procedimento, quando a gente está no presencial, a gente costuma levar vocês, os alunos, para fazerem visitas técnicas lá, trazer o pessoal de lá para dar palestra. São muito legais. São câmeras muito sérias, tá? A do CREA não tem convênio com a gente, não, mas é séria também, legal também. Bom, alguma dúvida, gente, sobre... Ah, a Gisele falou que foram lá, né, com o Bruno Medrado, isso mesmo. Ei, Gisele, vai de guerra aí na família, hein? Mas eu lembro de você, lembro de você, inclusive, grávida, Gisele. Vocês foram lá com o Bruno, né, na Camarb. Na Caminas também a gente consegue ir, é bem legal. Tá? Já levei também aluno, eu já levei. Daniel, acho que já levou também. É bem legal. Né? A gente sempre combina, um professor no semestre leva. Gente, vocês estão com alguma dúvida sobre essa parte até agora ou eu posso passar para frente? Dúvidas ou a tia pode ir para frente? Vocês não respondem, eu vou para frente. Obrigada, Gisele, por não me deixar falando sozinha. A sentença estrangeira homologada pelo Tribunal de Justiça. Gente, muito comum. É muito comum mesmo. Eu já vi vários casos assim, estou até com um caso assim agora. As pessoas se casam no Brasil e vão para os Estados Unidos. Chega lá, tem filho. Às vezes tem um filho até aqui, já vai com o filho também. Ganha uma graninha, manda para o Brasil e os parentes aqui compram um imóvel. E se divorciam lá nos Estados Unidos. Tá? Esse divórcio vale aqui para o Brasil? Vale, tanto o divórcio como a partilha de bens, tudo. Mas você tem que homologar essa decisão no STJ. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Eu tenho sentenças estrangeiras que podem valer aqui no Brasil. Então, imagina que esse povo também, eles têm bens lá nos Estados Unidos, têm bens aqui. A pessoa morre lá nos Estados Unidos, faz o inventário lá e decide, inclusive, de quem que vai ser o bem aqui no Brasil. Essa sentença tem validade aqui?
Tem, mas ela tem que ser homologada pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso é chamado de juízo de delibação. O que é o juízo de delibação? É a homologação pelo STJ da sentença estrangeira. Tá? Então, a sentença estrangeira só vai ter força executiva, validade no Brasil, depois de homologada pelo STJ. Ah, e aí? Tudo bem, mas a pessoa não cumpriu. E aí? Como é que eu faço? Né? Ficou decidido lá que tal bem ia ficar para mim, mas a pessoa não veio aqui e não trocou o registro. E eu preciso trocar. Como é que eu faço? Como é que eu executo essa pessoa? É o STJ que executa? Não. Execução é sempre na primeira instância, gente. Segunda instância, STJ, STF nunca executam. Execução é sempre na primeira instância, tá? Então, o que acontece? Ela é homologada pelo STJ e aí ela vai ser executada na primeira instância, na Justiça Federal. Execução de sentença estrangeira homologada pelo STJ é sempre na Justiça Federal, não é na Justiça Comum, não é na Justiça Estatal, ok? Sabe qual é o problema, gente? E são os casos que eu tenho muito. São as pessoas que vão para os Estados Unidos, entram lá com visto de turista e ficam, sabe? Fica legal mesmo. E aí eles se separam. Eles não podem fazer o divórcio lá nos Estados Unidos, porque eles são ilegais. Eles não podem ficar aparecendo muito. Eles não podem voltar para o Brasil para fazer o divórcio aqui, porque se eles voltarem, eles nunca mais voltam para os Estados Unidos, são deportados, né? São ilegais. E aí, o que a gente faz? A gente pega o endereço da família desse povo aqui em BH e faz uma sessão de mediação com eles online. Eu mando a documentação para eles, eles assinam, né? Escaneiam e me mandam. E aí, eu homologo esse divórcio aqui no Brasil, né? Através de mediação. Aí eles não têm que vir até o Brasil, né? Não precisa participar de audiência no judiciário, porque foi uma sessão de mediação, né? Estão homologados e aí eles não são deportados, né? E, gente, é impressionante. Galera vai para lá e aí eles têm, dinheiro em conta, 400 mil, não sei quantos apartamentos aqui em Belo Horizonte. A pessoa trabalha, rala muito lá e faz um patrimônio. Só que ela faz o patrimônio dela no Brasil. Eu acho que, no fundo, a pessoa tem um sonho de voltar, né, para aqui, para o Brasil. E aí, quando tem esses divórcios, a gente tem que fazer isso, né? Então, eu tenho uma amiga de faculdade que, assim que a gente formou, ela foi para os Estados Unidos, ela fez o OAB lá, ela é advogada em Connecticut, que é o estado ao lado de Nova York, e ela trabalha no escritório lá muito famoso, é o escritório do Ventura, que eles são especializados em ação de indenização para imigrantes, né? Tanto brasileiros quanto latinos, né? Os demais latinos. Só que eles não mexem com essa parte de divórcio. Então, a gente fez um convênio com esse escritório. Então, os divórcios a gente faz, que precisam ser feitos aqui no Brasil, são feitos pela minha Câmara, né? E eles fazem as indenizações. É bem legal. Que a gente cobra em dólar. E o dólar está caro. Adoro quando o dólar sobe, inclusive. A decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur, a carta rogatória pelo STJ. Aqui, gente, já não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, tá? E aí é o mesmo raciocínio da sentença. Tem que ser homologado pelo STJ, foi homologado pelo STJ, tem que ser cumprido pela Justiça Federal, tá? A comunicação dos atos processuais feitas dentro do país é feita por carta precatória, lembram disso? Eu expliquei isso lá no segundo período também. Agora, se é em outro país, é a carta rogatória, que eu até brinco com você. Gente, expediu a carta rogatória, você roga aos céus para ela voltar um dia, porque ou tem que demora, né? Então, eu tenho uma decisão lá do juiz dos Estados Unidos que manda o pai pagar a pensão alimentícia, ok? Só que o pai veio para o Brasil. Então, você pega essa decisão interlocutória, leva no STJ, ele homologa, você vai na Justiça Federal para obrigar esse pai que está aqui a pagar essa pensão. Tá? Gente, alguma dúvida? Aqui termina os títulos executivos judiciais. Na próxima aula, a gente vai trabalhar com os títulos executivos extrajudiciais, que é grande pra caramba, gente. Tá? É grande pra caramba. Eu acho que eu vou gastar a aula inteira, né, explicando esses títulos para vocês, tá? Alguma dúvida, queridos? Deixa eu terminar a gravação.